Há meses, o presidente russo Vladimir Putin provoca a Europa. Suas táticas de guerra híbrida evoluíram. Enviam drones a territórios proibidos, usam interferência de sinal no Mar Negro e conduzem suspeitas de sabotagem em países que ele acha que tentam impedir seus objetivos expansionistas. Putin achava que estava se safando de tudo. Ele acreditava que nenhuma resposta viria da Europa. Como acontece com tanta frequência, Putin estava errado. Se o líder russo não se cuidar, logo enfrentará 80 mil soldados da OTAN perto de seu país. Foi isso que aprendemos com um plano de guerra alemão ultra-secreto, que foi exposto. Esse plano não é algo que a Alemanha se improvisou nos últimos meses, enquanto a máquina de guerra híbrida russa entrou em ação total. Segundo o Wall Street Journal, que revelou o plano alemão em 26 de novembro, Berlim prepara esse esquema há cerca de 2 anos e meio. Tudo começou quando uma dúzia de oficiais alemães se reuniu em um complexo militar em Berlim para discutir como combater uma Rússia mais agressiva. No fim de 2025, esse plano deixa de ser só um documento e vira um projeto que a Alemanha corre para executar. A reunião, iniciada há mais de 2 anos, resultou em um documento de 1.200 páginas, detalhando como a Alemanha e aliados da OTAN podem se preparar para uma guerra com a Rússia. Ele cobre tudo, desde a logística envolvida, até o número de tropas necessárias para organizar uma reação contra Putin. Tudo isso foi feito para mostrar à Rússia que a Europa estará pronta, independentemente do que ocorrer na Ucrânia. Idealmente, o plano será suficiente para dissuadir Putin de jamais enfrentar a OTAN em uma guerra direta. Mas, se não acontecer, o plano deve ser forte para mostrar ao líder da Rússia seu grande erro ao tentar. O que diz o plano? Não podemos cobrir as 1.200 páginas nem o Wall Street Journal. O principal destaque do plano secreto da Alemanha é facilitar a criação de uma força de 80 mil soldados a serem enviados às linhas de frente. Em caso de guerra com a Rússia, a Alemanha sabe que não pode formar essa força sozinha. Segundo a análise de 2025 do Global Firepower, a Alemanha tem 181.600 militares ativos. Inclua 34 mil reservistas e terá a força total. Isso representa pouco mais de 1/4 do número de soldados planejado pela Alemanha, que poderia recrutar mais, claro. A mesma fonte diz que o país tem mais de 309 milhões de pessoas, provavelmente aptas para o serviço, de uma população de cerca de 841 milhões. A Alemanha planeja recrutar mais pessoas desse grande grupo de potenciais soldados. Segundo o The Cradle, em 11 de setembro, o chefe do exército alemão, Alphonse Maisy, pediu em carta que a Alemanha se preparasse para uma possível guerra com a Rússia até 2029. O exército deve estar pronto para a guerra até 2029 e entregar à OTAN as capacidades prometidas pela Alemanha até 2035, afirmou Maisy. Relatos dizem que estar pronto é somar 10 mil soldados ativos ao exército alemão. Isso ajudaria no plano ultra-secreto, mas ainda está longe de cobrir os 80 mil soldados necessários. Tudo bem, porque o plano da Alemanha não age como se Berlim fosse enfrentar sozinha uma luta futura contra a Rússia. Esses 80 mil incluirão soldados alemães, os Estados Unidos da América e os outros membros da OTAN, todos trabalhando juntos ao longo do flanco leste da Organização de Defesa Coletiva para impedir uma tentativa de invasão russa. Quando a OTAN se envolve, os números da Alemanha começam a parecer um pouco mais realistas. Segundo a estatista, a OTAN conta com 8.658.882 militares, sendo a maioria reservistas. Tudo bem! Com a força ativa da OTAN em 3.439.197, a Alemanha planeja enviar cerca de 1/4 desses soldados à frente oriental. É um grande pedido, enorme até. Ainda assim, não é impossível, já que uma invasão russa à Europa Ocidental causaria uma guerra global. Isso exigiria que os membros da OTAN dedicassem o máximo de tropas que pudessem para lidar com o avanço da Rússia. Como diria qualquer estrategista militar, ter muitos soldados prontos é uma coisa. Levar esses soldados até onde eles precisam estar é outra, e isso é tão importante quanto reunir uma força em primeiro lugar. Sem logística forte, milhares de soldados que a Alemanha considera essenciais para a defesa ficam comprometidos. As forças de Putin podem acabar presas tão longe das linhas de combate que ficarão praticamente inúteis por semanas ou meses.
A Alemanha considerou esse possível problema em seu plano secreto. O país reconhece a importância da logística e, segundo o Wall Street Journal, a Alemanha sabe o papel que teria em caso de invasão russa. O país tem a sorte de não ser uma das nações da linha de frente que teria que lidar com um avanço russo na Europa. Finlândia, Suécia e os estados bálticos, Lituânia, Estônia e Letônia, precisariam receber mais soldados. A Alemanha considerou necessário, se precisar, deter uma invasão. Sem que Putin conquiste territórios valiosos logo no início, a Alemanha prevê que seu território se tornará uma base de operações. Atrás das linhas de frente, a Alemanha será o centro logístico da OTAN em uma batalha contra forças invasoras da Rússia. Militani explica que o plano alemão detalha como o país usará sua rede de portos, rios, rodovias e ferrovias para transportar tropas. Não está claro se esse aspecto logístico do plano cobre apenas a Alemanha ou toda a Fischmühl da Frente Oriental. Mas o que está claro é que a Alemanha está muito à frente do jogo. No que diz respeito a garantir que a força combinada da OTAN, que eles preveem que será necessária, possa se mover de forma rápida e livre. Além disso, o plano detalha um sistema completo que pode ser usado tanto para abastecer quanto para proteger comboios militares enquanto eles estão em movimento. O relatório do Wall Street Journal deixa claro o motivo de tudo. O relatório destaca que, devido à posição central da Alemanha na Europa, quase todos os 80 mil soldados do plano teriam que atravessar o país. A publicação menciona o diretor do Instituto de Sociedade e Segurança de Brandemburgo, que apenas sugere olhar o mapa. Se você observar o mapa, verá que os Alpes são uma barreira natural que cobre quase toda a região ao sul da Alemanha. Tropas de países como Itália e Croácia talvez consigam seguir a linha sul dessa enorme cadeia de montanhas para se aproximar da Rússia. Todos os países ao norte dos Alpes, exceto os mais a leste que a Alemanha, precisariam atravessar a Alemanha para chegar à Rússia. Isso inclui importantes membros da OTAN e provavelmente os maiores contribuintes para os 80 mil soldados, como França, Reino Unido e Estados Unidos da América. A Alemanha até se preparou para lidar com os feridos em um possível conflito com a Rússia. Essa estratégia para tratar feridos de guerra foi revelada pela Reuters em setembro. Não veio do plano secreto exposto pelo Wall Street Journal. A agência afirma que a Alemanha esperaria até 1.000 baixas diárias em uma batalha com a Rússia, segundo o cirurgião do país, General Ralph Hoffmann. Ele aponta a natureza da guerra na Ucrânia como um bom exemplo para a Alemanha e seus aliados da OTAN seguirem ao se prepararem para lidar com baixas. A guerra na Ucrânia mudou muito, segundo Hoffmann a Reuters, já que a maioria dos feridos de ambos os lados vem de ataques de drones. Em 2025, ucranianos frequentemente não conseguem evacuar feridos a tempo devido aos drones constantes, afirma Hoffmann. Ele calcula que a Alemanha teria que disponibilizar 15 mil dos seus 444 mil leitos hospitalares e que a Alemanha teria que expandir seu serviço médico-militar de 15 mil membros para um número maior não mencionado para lidar com as baixas resultantes de uma guerra com a Rússia. O plano está pronto e com 1.200 páginas é bem mais detalhado do que o que conseguimos informar pelas reportagens atuais. O fundamental não é só ter um plano, mas que ele seja bem elaborado e abrangente. E como diz o Wall Street Journal, exige a abordagem colaborativa para uma guerra com a Rússia que Putin teme. O líder russo já foi acusado de tentar dividir a OTAN, especialmente na época em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava expressando sua insatisfação com o grupo e com o valor que seus membros destinavam aos seus orçamentos de defesa. O plano da Alemanha desafia a agenda divisiva de Putin, desde que os demais membros da OTAN também se comprometam. Aí está uma grande ressalva, já que nenhum dos relatos sobre o plano ultra-secreto da Alemanha revela se o país envolveu outros membros da OTAN em sua criação. Isso pode ser um problema, caso a Alemanha crie um plano sozinha e espere que os outros membros da OTAN sigam. Discussões e burocracia viram obstáculos perigosos. Um plano assim exige execução impecável. Até mesmo atrasos causados por debates podem dar a Putin tempo suficiente para lançar invasões relâmpago para as quais a OTAN não está preparada. Se o resto da OTAN souber e apoiar esse plano, a Rússia terá outro cenário. Uma versão da OTAN que está pronta para defender seus membros com uma força diferente de tudo o que Putin imaginou.
O plano alemão tem mais detalhes, segundo o Wall Street Journal. Em um nível mais alto, o plano é a manifestação mais clara até agora do que seus autores chamam de abordagem de toda a sociedade para a guerra. A publicação diz que o apagamento da linha entre civil e militar representa um retorno à mentalidade da Guerra Fria, agora atualizado para considerar novas ameaças e desafios, como infraestrutura precária da Alemanha, leis inadequadas e um exército menor, que não existiam então. É uma perspectiva interessante. Isso indica que a Alemanha convoca civis e exército para se preparar para uma guerra com a Rússia. No setor civil, isso deve envolver a renovação da infraestrutura antiga citada pelo jornal, preparando tudo para 2029. Você deve lembrar desse ano, citado nos comentários de Alphonse Maïs no vídeo. Maïs escolheu 2029 como prazo final por um motivo específico. A Alemanha precisou adicionar 10.000 soldados às Forças Armadas, segundo a agência Anadolu em 25 de novembro. O veículo afirma que os serviços de inteligência da Alemanha acreditam que a Rússia busca a opção de iniciar guerra contra membros europeus da OTAN. A prova vem do complexo militar industrial do país. Falando no Fórum de Política Externa de Berlim, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, expressou as preocupações coletivas do seu país. Nossos serviços de inteligência estão nos alertando urgentemente que a Rússia está, no mínimo, criando a possibilidade de uma guerra contra a OTAN até 2029. No mais tardar, Budapol disse aos participantes do fórum: a Rússia já direcionou em grande parte sua economia e sociedade para a guerra. Ao mesmo tempo, a Rússia está recrutando mais soldados do que realmente precisa no momento. Essas divisões, sem dúvida, têm como alvo a nós, a União Europeia, a OTAN. A ameaça da Rússia ao nosso país já não é distante, mas sim uma realidade, disse Budapol. Alguns na Alemanha acham que o país já deveria estar em clima de guerra. Talvez a revelação do plano secreto da Alemanha não seja coincidência. O Wall Street Journal aponta outra possível questão que pode ter influenciado quem vazou detalhes desse plano. De acordo com o veículo, um possível armistício na guerra da Ucrânia, pelo qual os Estados Unidos da América vem pressionando desde que o governo Trump revelou um plano de paz de 28 pontos em 21 de novembro, pode ser problemático. Uma pausa nas hostilidades poderia dar tempo para a Rússia usar para fortalecer seus recursos. Se o cessar-fogo durar, esses recursos podem ser redirecionados para a guerra na Ucrânia. Ou, como pode ocorrer num cessar-fogo longo, serem usados por Putin para se preparar contra a OTAN. Na Europa, um resultado inesperado e agressivo pode surgir de uma paz temporária na Ucrânia. A revelação oportuna do plano da Alemanha pode ser sobre garantir que a Europa esteja pronta para enfrentar qualquer coisa que a Rússia consiga preparar durante essa paz. Aliás, publicamos um vídeo cobrindo tudo o que você precisa saber sobre o plano de paz dos Estados Unidos da América e como tanto a Ucrânia quanto a Europa reagiram a ele. Veja o vídeo para mais detalhes. Afinal, o plano da Alemanha vai dar certo? Vamos supor que os aliados da Alemanha na OTAN saibam e apoiem o plano. Isso remove o principal obstáculo, encerrando debates na OTAN. Isso poderia mudar totalmente o plano, ou adiá-lo, tanto que a Rússia já teria invadido a frente leste da OTAN antes da execução. Com esse obstáculo superado, o primeiro sinal de que o plano pode funcionar é cobrir a logística de uma guerra futura. E qual o papel da Alemanha em facilitar a criação da máquina logística? A OTAN ainda não está preparada para esse tipo de confronto com a Rússia. Segundo o Le Monde, a OTAN precisaria deslocar centenas ou milhares de tanques para a frente oriental devido à provável dependência de Putin em unidades mecanizadas para combater nos estados bálticos. Em artigo de 16 de novembro, o veículo afirma que a mobilidade militar na Europa vem sendo negligenciada há muito tempo. Agora volta ao centro das atenções na mentalidade ocidental. O Le Monde destaca o destacamento da Alsácia do 6º Regimento de Equipamentos, que mantém uma base em cidade fronteiriça francesa, ligada à rede ferroviária civil por 2 trilhos. Essa conexão foi valiosa, afirma o Le Monde, mas é justamente o tipo de ligação que falta na Europa. Você deve lembrar que o plano da Alemanha é um esforço coletivo, indicando que o país já reconheceu o problema dessa falta de conexão. Resolver esse problema até 2029 já é outra questão.
Também vale notar que parte da doutrina estratégica da OTAN foca em um conceito chamado enablement, que é explicado em um artigo de pesquisa escrito por Alexander Zolfrank e Sergei Bucher. Na OTAN, enablement refere-se a criar condições para reforço e sustentação das forças. Esses efeitos estratégicos e operacionais são obtidos por atividades como logística, manutenção e proteção das forças, segundo Alexander Zolfrank e Sergei Bucher. Essa afirmação é mais importante do que parece, pois mostra que o plano da Alemanha prioriza enablement, facilitando sua integração à doutrina da OTAN. Talvez, no entanto, um movimento intencional. Ainda não se sabe quanto do plano prioriza logística, provavelmente essencial para vencer uma guerra terrestre contra a Rússia. Afinal, 80 mil soldados e seu equipamento não se movem sozinhos. Além do planejamento logístico, há indícios de que a Alemanha já se prepara para o que acredita que virá. A Rheinmetall, maior fabricante de defesa do país, lidera esses preparativos. Em setembro, o World Socialist revelou que a Rheinmetall iniciou a produção em massa de munição, provavelmente para uso contra forças russas, se necessário. A construção de uma nova fábrica de munições na Baixa Saxônia, que ocupa 30 mil metros quadrados ou mais de 320 mil pés quadrados, é fundamental para essa produção. A fábrica deve produzir 25 mil projéteis de artilharia em 2025 e chegar a 350 mil por ano até 2027. É muita munição e só há um país com quem a Alemanha tenta igualar essa produção. A Rheinmetall também participou de testes montando e desmontando acampamentos noturnos rapidamente. Um projeto prevê acampamento para 500 soldados com dormitórios, 48 chuveiros, cozinha de campanha, postos de guarda armados, drones de vigilância e 5 postos de combustível. O acampamento foi construído em 14 dias e desmontado em 7. A Alemanha parece se preparar para desdobramentos ágeis de soldados em seu território e fora dele. Tudo isso alimenta os aspectos do seu plano secreto que indicam que a Alemanha é o centro de toda a operação da OTAN. No final das contas, o objetivo da Alemanha com seu plano secreto é duplo. Primeiro, ela quer criar uma força massiva e móvel que possa usar como forma de dissuasão. É melhor para toda a Europa que uma guerra com a Rússia nunca comece de fato. E a Alemanha acredita nisso. A única maneira de dissuadir Putin de expandir a Federação Russa, independentemente do que aconteça na Ucrânia, é projetar força em uma escala com a qual nem mesmo a Rússia gostaria de mexer. Em segundo lugar, caso a tentativa de dissuadir Putin fracasse. A Alemanha quer que ela mesma e toda a OTAN estejam preparadas para o que uma guerra com a Rússia realmente significaria. A OTAN tem vantagens em uma guerra sim, especialmente nos frontes aéreo e naval. O equipamento deve chegar aos locais certos, e muitos soldados precisam ser mobilizados para enfrentar a estratégia terrestre russa, baseada em mão de obra e desgaste. Em setembro, Putin ordenou aumentar o exército russo em 180 mil soldados, elevando a força ativa para cerca de 1,5 milhão. A Reuters informa que Putin quer aumentar a força da Rússia para 238 milhões de pessoas, incluindo reservistas. Esses números são enormes. A Alemanha espera que 80 mil soldados da OTAN bastem para enfrentar essa força. A vantagem aérea da OTAN sobre a Rússia será crucial em qualquer conflito entre a organização e a Rússia. A Ucrânia ajudou enormemente nesse aspecto. Os constantes ataques de longo alcance do país contra a Rússia não só causaram danos enormes, mas também incapacitaram as defesas aéreas que antes faziam da Rússia uma nação tão bem defendida. Defesas aéreas russas colapsaram e Putin perdeu o controle do espaço aéreo. Veja mais em nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para receber notícias sobre as últimas ações da Europa contra a ameaça russa. Obrigado por assistir.